fazer. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês essa noite sobre esse tema, chamadas para servir. E aí? Como está a sua vida diante do Senhor? Como está o seu chamado? A gente precisa se voltar a esse tema. Nós estamos vivendo um tempo em que é tão urgente a gente servir ao Senhor, não é verdade? Tudo que você tem visto à sua volta, não é para nós ficarmos como espectadores, mas para que a gente faça algo, para que a gente se levante, para que a gente se posicione no lugar que Deus quer que a gente se posicione. Amém? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4. Porque nós somos chamadas para servir. 2 Coríntios capítulo 4, primeiro texto que eu quero que você entenda nessa noite. Quando Deus chama a gente para servir, Ele não está colocando sobre nós um peso, um fardo, ou algo que parece impossível da gente fazer. E muitas pessoas têm essa sensação de que um chamado, do que servir a Deus tem um peso, exige demais de mim, a ponto de que eu não consigo fazer. Eu não consigo chegar no nível que Deus espera de mim. Mas não é bem assim, querido. Nós precisamos jogar por terra esses paradigmas, essas ideias que nos afastam ainda mais do Senhor. Então eu quero te lembrar o que diz 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Amém? Aqui, o apóstolo Paulo já está deixando claro para a gente quem nós somos diante desse chamado. Quem é, como que Deus nos vê diante desse chamado? E Deus nos vê como um vaso de barro. Amém? Um vaso frágil, um vaso que veio do pó, veio da terra. Amém? Um vaso que aparentemente não tem muita expressão. Um vaso de barro é algo de pouco valor, comum, usual, sim ou não? Mas ele está dizendo também que dentro desse vaso tem o quê? Um tesouro. Um tesouro depositado por Deus, colocado por Deus dentro desse vaso, para que ele sirva apenas de um canal, para que ele apenas derrame aquilo que é de Deus à sua volta. Amém? Glória a Deus por isso. Olha para a irmã que está do seu lado e veja isso nela. Diga para ela: você é vaso de barro. Pode dizer para ela, deixa ela lembrar disso. Você é vaso de barro, mas você contém um tesouro inestimável, para que a glória não seja sua, mas a glória seja de Deus. Amém? Então isso é inegável. Todas nós temos algo especial dentro de nós, que o Deus poderoso já colocou. Tem dons, tem talentos, tem habilidades, tem sentimentos, tem sede, tem paixões que foram colocadas pelo próprio Deus com um propósito na sua vida. Nem todo mundo vai ser pregador, nem todo mundo vai ser um Billy Graham, grande evangelista do século. Nem todo mundo vai ser um servo, né? um operador de sinais e de milagres. Mas Deus, Ele está preocupado com o que Ele colocou em você. Muitas vezes esse chamado, querido, começa na nossa infância, começa dentro da nossa casa, para que depois, então, isso transborde e apareça para fora de nós. Tudo começa dentro da gente. Tudo começa de dentro para fora. É assim que Deus trabalha nas nossas vidas, amém? Em Marcos capítulo 10, versículo 44, Jesus mesmo disse assim: eu não vim para ser, o quê? Servido, mas para
servir e dar a sua vida por muitos, pelo resgate de muitos. Então olha para Jesus, se inspire em Jesus, veja, olhe para Ele e deseje ser como Ele é. Jesus, o tempo todo que esteve na terra, Ele se preocupou em servir. Muitas vezes não comia, não dormia, não tinha sossego. Até quando Ele queria ficar sozinho, a multidão não deixava, né? Encontrava e cercava, e Jesus sempre disposto a servir. Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo? Que tipo de evangelho você está vivendo no seu dia a dia? A gente olha para esse vídeo e a gente vê a realidade de hoje. Pessoas com tanto talento e capacidade, um youtuber, né? Quantos tem aí hoje? Super inteligentes, não é? Conhecem tudo, com carisma, com habilidade de comunicação, com tantas coisas boas, mas usando o seu potencial da maneira errada. Quanto talento tem em você? Quantas coisas você sabe fazer? Pensa aí rapidinho, tenho certeza que você pode pensar umas 3 de uma vez. Quantas habilidades intelectuais, manuais, de relacionamento você tem? Deus não vai te cobrar algo que você não tem. Ele espera que você multiplique aquilo que já está dentro de você. Amém? Qual é o teu chamado, mulher? Eu quero te ajudar um pouquinho nessa noite sobre isso. A primeira coisa para a gente entender o nosso chamado, porque eu sei que esse é um dilema para muitas pessoas dentro da igreja. Qual é o meu chamado? Para onde que eu vou? Qual ministério que eu trabalho? O que Deus tem para a minha vida? Às vezes parece tão difícil, mas eu quero te chamar a atenção o que disse ali, né, o próprio Deus, julgando aquelas pessoas. Ele disse assim: se você tivesse buscado a minha face, se você tivesse me procurado, eu teria dito e você teria feito aquilo que eu queria de você. Então, olha o segredo, querido, para a gente entender o nosso chamado. Relacionamento com Deus. Intimidade com Deus, estar aos pés do Senhor, aprender a ouvir a sua voz, pedir ao Espírito Santo para guiar os seus passos, é a primeira coisa que a gente precisa fazer. Se a gente dedicar a nossa vida, a nossa agenda, fazendo só o que a gente quer, né? Levantando todas as manhãs e pensando assim, não, hoje eu vou fazer compra, de tarde eu vou levar o menino no médico, à noite eu vou no shopping, e semana que vem eu vou viajar, e eu vou fazer o emprego tal, eu vou estudar para tal profissão. Se a gente fizer tudo pela nossa emoção, ou o que o nosso coração diz, querido, a gente corre o risco de não cumprir o chamado de Deus na nossa vida. Sabe, eu penso uma coisa, muitas vezes, quando Deus revela o chamado dele na nossa vida, nos espanta. Porque geralmente, o que Deus chama a gente para fazer, para ser nessa terra, nos desafia sim. Mas Ele também é Deus, que quando a gente o busca, Ele acende uma chama, Ele acende uma lâmpada no nosso coração, que ninguém pode tirar. Eu ouvi um testemunho ontem de uma mulher, que é uma cantora, e ela tem um dom maravilhoso, uma voz linda, como você sabe. E há 17 anos atrás, ela teve oportunidade de gravar uma música, querido, com pessoas de muito profissionalismo. E foi um momento glorioso para ela, porque Deus moveu para ela fazer aquilo, Deus honrou ela. Mas quando ela gravou a música, e estava tudo pronto, tudo preparado, ela feliz da vida, Deus disse para ela assim, agora você guarda a música, vai para dentro da sua casa, e cuide da sua filha, que está prestes a ser gerada, nascer.
E essa mulher ficou 17 anos dentro da sua casa, cuidando da sua família, cuidando da sua filha. E agora, esses dias, 17 anos depois, Deus disse para ela: agora chegou a hora, libera aquilo que eu te dei. E ela conta no testemunho que quando ela entendeu que Deus estava liberando ela para essa música, e alguém orava por ela, ela sentia igual uma bola de fogo no seu ventre, uma bola de fogo no seu abdômen. Enquanto a pessoa orava, aquilo ia crescendo dentro dela, e aquilo veio para fora de uma vez, como se toda aquela unção, tudo aquilo que ficou guardado, de fato estava vindo para fora. O tesouro dela estava nascendo. Você entende? Tem o tempo de Deus para tudo, sim, mas nós somos responsáveis por guardar, por gerar, por fazer crescer, por nos preparar para viver o chamado de Deus na nossa vida. Amém? Nome de Jesus. Tem que buscar intimidade com o Pai. Agora, não tem como a gente entender o nosso chamado se a gente não entender quem a gente é. Sabe, às vezes a gente luta contra o chamado porque a gente ainda não sabe que é filha amada de Deus. A gente ainda luta com as nossas rejeições, com os nossos sentimentos de menos-valia, com a nossa insegurança, uma guerra constante dentro de nós. Eu posso, eu não posso, eu vou, eu não vou, eu faço, eu não faço, não é verdade? E isso vai impedindo o fluir do chamado de Deus na nossa vida. Mas nessa noite você precisa tomar uma decisão, assumir quem você é em Cristo Jesus. Declarar com a sua boca: você é uma filha amada de Deus. Você tem uma identidade. Você pertence ao reino de Deus. Você é escolhida. O Senhor te chamou para algo. Você precisa assumir este lugar, querido. Porque o diabo não brinca. Ele tenta arrancar as pessoas o tempo todo do lugar delas. Porque se você não estiver no seu lugar, você não vai viver o que Deus tem para a sua vida. Assuma o seu lugar nessa noite. Se posicione, peça a Deus: Senhor, me cura. Senhor, me liberta desses sentimentos que eu tenho, das dúvidas que passam na minha mente. Eu sou tua, eu vim de ti, o Senhor me gerou. Amém? Ainda quando eu era informe no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Declara a palavra. Pega o Salmo 139, lê em voz alta, fale no espelho, para você mesma, até que isso faça parte de você. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Não adianta você saber só aqui, com a sua mente. A verdade de Deus, ela tem que descer para o seu coração. Ela tem que ser uma convicção, uma verdade aqui dentro do seu coração, que você carrega com você para onde você for. Amém? Isso é muito sério para a gente destravar o chamado de Deus na nossa vida. Outra coisa, quem capacita a gente no chamado é o Senhor. Ah, não, vocês não acreditaram, não. Quem capacita você no seu chamado é o Senhor. É Ele que te dá as ferramentas. Querida, não se engane. Sabe essas lutas que você enfrenta aí? Sabe, essas questões que parece que estão torcendo você? É Deus trabalhando na sua vida. Sabe, as vitórias que você conquista, as experiências que você passa, é Deus trabalhando a sua vida para você cumprir o seu chamado. Por trás da dor e do sofrimento, querido, tem um chamado. Entenda isso. O Senhor quer curar, o Senhor quer restaurar os traumas da sua vida, para transformar isso num grande chamado.
Você escuta muitas mulheres de Deus, escuta? Thalita Pereira, não é? Camila Barros, Ana Paula Valadão. Quantas mulheres você escuta e você ouve o testemunho? Você pode perceber que por trás de todo o testemunho tem uma história de dor, de feridas, de superações. O que faz ela diferente de você? Tem gente que tem história até muito mais difícil, querido. Tem histórias que a gente fica assim, tem que ouvir até aos poucos, né? Não, irmã, conta só um capítulo por dia, porque tudo de uma vez eu não dou conta, não. É muita coisa, é muito forte, não é verdade? Vamos aprender a vencer e a curar as nossas dores e transformar isso em propósito. Amém? Para que outras mulheres também sejam abençoadas. Onde começa o teu chamado, minha irmã? A Tati deixou a dica aqui. Onde começa o chamado? Aonde? Em casa. Então fala comigo assim: família, meu primeiro ministério. Amém? Então qual é o primeiro ministério na sua vida? Sua família. E aí, cada uma tem sua particularidade. Tem mulheres que estão cuidando dos seus pais, que vivem com os seus irmãos. Tem mulheres que são casadas, tem marido. Tem marido, irmã? Tem marido, tá? Tem filho? Tem. E esses são o seu primeiro ministério, mas não é o único. Amém? A gente tem que entender que Deus é um Deus de princípios. Ele não vai atropelar o seu primeiro ministério para você viver o segundo. Ele não vai descartar o seu primeiro ministério, família, que você tem uma missão a cumprir, para você viver o segundo. Então a gente precisa checar como eu estou andando dentro do meu primeiro ministério. Nós não somos perfeitas, querido. A maternidade, ser esposa, é uma escola. A gente vai aprendendo a vida toda. Eu acho que a gente fica graduada só no final mesmo, né, gente? Que aí tira o diploma, né? Deve ser. Porque a gente aprende o tempo inteiro. E eu te pergunto, você está aprendendo? Ou você está sendo reprovada? Você está deixando Deus te moldar, te ensinar, te lapidar, te fazer melhor para você ser aprovada? Isso é muito sério. Cuidar da nossa casa. A casa também é ministério, viu, irmã? Lavar louça, lavar roupa, cuidar da casa. Falei, Jesus, eu estou sem faxineira, Jesus. Me ajuda. Manda os anjos, Senhor. Manda os anjos já para ir na frente, passando a vassoura, né? A gente vai lavando a louça, gente. Sem brincadeira, a cozinha é um altar de adoração, gente. Se você ainda não escolheu sua cozinha como altar de adoração, você está perdendo tempo, sem brincadeira. Na cozinha eu escuto louvor, na cozinha eu escuto pregação, na cozinha eu vou falando com Deus, vou fazendo devocional com Deus, vai lavando, vai secando, vai cozinhando, e Deus está falando ali. É um altar. Então, ao invés de a gente reclamar da nossa casa, levante um altar na sua casa, um altar de sacrifício, um altar de adoração ao Senhor. Que Deus, Ele trabalha nas áreas que a gente precisa, querido. Talvez o seu casamento é uma área que você está sendo tratada, mas tenha esperança. Entenda que Deus está trabalhando em você. Faça do seu casamento um altar também. Cuidar dos seus filhos, orar pelos seus filhos. Como que tem oportunidade de crescer espiritualmente dentro de casa, gente? Ali você pode exercer seus dons espirituais, sim ou não? Irmã, em vez de reclamar, profetiza. Não é? Ao invés de você
cobrar e criticar, ensina na palavra. Olha aí, dá para fazer os 5 ministérios dentro de casa. Profeta, pastor, mestre, evangelista, qual que é o outro, gente? Adorador, são 5 ministérios, me ajuda aí, apóstolo, amém? Também, tudo dentro de casa. Eu estou brincando, queridos, porque eu sei que é a área que pega. Eu sei que é a área que não é fácil para as mulheres serem aprovadas e vencerem. Mas à medida que você caminha, o Senhor vai te autorizando, te liberando, te levando a outros lugares para você exercer a sua autoridade na vida de outras pessoas, amém? Então veja isso, o que Deus tem com você? Lucas capítulo 10, eu quero te dar um exemplo que o Senhor quer de você, amada. Nós precisamos sair do nosso lugar de conforto, sair do nosso comodismo, sair do meio dos nossos problemas, para a gente viver o nosso chamado. Lucas 10, 25 a 37, você já conhece bem essa passagem, mas eu quero ressaltar só alguns pontos com você. Diz assim: e eis que certo homem, Lucas 10, 25, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Esses, depois de tirar a roupa e causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem. E se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual desses 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Repete comigo: vá e faça o mesmo. Amém? Então essa passagem é uma parábola, é uma história, não é um fato real, mas é a forma que Jesus ensinou, através de um exemplo prático, como ele espera que a gente seja. Como é um servo de verdade do Senhor Jesus Cristo. É como um bom samaritano ou uma boa samaritana. Tem boa samaritana aqui? Ah, tem. Às vezes as pessoas até zoam, né? Lá vai a boa samaritana. Virou até chacota, né? Até zoeira, não é? Como se isso fosse ruim, né? Mas na verdade é o exemplo que Jesus espera de nós. Então preste atenção. O coração de um servo do Senhor Jesus tem compaixão. Porque diz o texto que ali tinha um sacerdote, tinha um levita, que eram conhecedores da lei,
que eram servos do Deus Altíssimo, mas não tinha neles o quê? Compaixão. Porque eles viram um homem semi-morto, e aquele homem ali representa o que o diabo faz na vida de uma pessoa, porque o diabo é ladrão, não é? Ele foi atacado por ladrões, e é assim que o diabo faz na vida das pessoas, arranca o que ela tem, espanca e deixa como morto. Tem muitas pessoas que ficam assim, querido, jogadas como semi-mortas. E ao olhar daqueles homens religiosos, aquele homem já era morto. Eles olharam para ele e pensaram assim, já deve estar morto já. Do jeito que está ali, já morreu. Deixa eu caçar meu rumo e fazer o que eu tenho que fazer, porque eu tenho compromisso, tenho hora, tenho que chegar na minha escala, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer para Deus. E aqueles homens não tinham a compaixão. Mas diz a Bíblia que no mesmo caminho passou um samaritano, que não era especialista da lei, que não sabia ao fundo o que Deus queria, mas não faltava nele um coração de compaixão. Então, querida, a primeira coisa para a gente servir a Deus, a gente precisa ter compaixão. A gente precisa ter misericórdia. Não fomos chamados para sermos julgadores, mas para sermos misericordiosos. Agora, para servir a Deus também tem um preço. Tem um preço. A salvação é pela graça, mas servir a Jesus tem um preço. E aí você olha para a vida desse samaritano, um homem disposto a dar o que tinha, a fazer tudo o que podia por aquele homem ferido. A Bíblia falou o quê? Que, primeiro, ele não teve medo de se contaminar, sim ou não? Primeira coisa, chegou perto do ferido, do quase morto. Ele não teve medo de sujar sua roupa de sangue. Ele não teve medo de se contaminar, porque para a lei, tocar no morto era impuro, se tornava impuro. Ele correu o risco de tocar naquele homem. E a Bíblia fala também que ele tinha com ele curativos, óleo e vinho. E ele tocou naquele homem, fez curativos nas feridas daquele homem. Ele tinha com ele, ele carregava com ele remédio. Ele carregava óleo, ele carregava vinho. Um servo do Senhor Jesus Cristo está preparado aonde vai, por onde passa, carrega consigo material de enfermaria. É quase um enfermeiro, não é? Tem curativo, tem algodão, né? Tem remédio para pôr na ferida dos outros que aparecerem na frente. Tem um óleo de unção, curador. Tem um vinho. Você sabia que o vinho representa a alegria? E a alegria pode curar os outros, querido? Você sabia que o óleo da unção que o Senhor depositou em você pode curar quem está do seu lado? Sim ou não? Então tem algo que o Senhor já colocou em nós. Precisa a gente ter coragem, disposição de usar aquilo que Ele já nos deu. Às vezes uma palavra sua vai levantar alguém do chão. Às vezes um conselho que você dá, você desata, você libera a vida de alguém. Você traz luz na mente de alguém. O que o Senhor já te deu, que você não está usando, minha irmã? O que o Senhor já te deu, que está acumulado aí dentro de você? E o que mais que a gente vê nessa passagem? Ele investiu recurso. Porque diz na Bíblia que ele levou essa pessoa para a enfermaria, primeiro montado no seu animal. Você tem um animal lá? Tem não, né? Mas um carrinho você tem? Pensa bem. Ou uma moto, ou uma bicicleta. Você pode ajudar alguém a chegar a algum lugar? Você pode dar carona para quem precisa? Você pode levar alguém para a igreja? Você pode. Pastor, a gasolina está cara, tá mesmo. Mas o Senhor é o Deus que não deixa faltar a sua gasolina.
O Senhor é o Deus que sempre vai suprir você à medida que você se doa. Amém? Então tem um preço, querido. Não reclame se você está numa situação que você precisa cooperar com o outro, ajudar alguém a ir para sua casa, dar uma carona, fazer uma viagem. Entenda que Deus é o Senhor da sua vida. E se Ele é Senhor da sua vida, Ele é o Senhor dos seus bens também. Ele é o Senhor da sua casa, Ele é o Senhor do seu dinheiro, daquilo que está nas suas mãos. Amém? Esse é o servo bom e fiel. Que mais que a gente vê nesse homem tão virtuoso aqui? Ele se comprometeu com aquela vida ferida. Porque ele declarou assim: eu vou deixar ele aqui, estou deixando o pagamento para ele ficar aqui, e depois eu volto. Se estiver faltando alguma coisa, se eu precisar pagar algo mais, eu pagarei. Isso é compromisso. Isso é assumir a responsabilidade. Você entende, querido? Você consegue entender que ser um bom samaritano, ter compaixão, não é papel só do pastor? Porque aqui a gente não está falando de cargo, de funções, de títulos. Aqui a gente está falando de pessoas que servem, que são chamados discípulos do Senhor Jesus Cristo. Se você é uma discípula de Jesus, se você ama Jesus, se você está buscando andar no seu caminho, você precisa, e eu preciso ser, uma boa samaritana. Será que a gente precisa, queridos, olhar um pouco para nós e ver como nós estamos vivendo a nossa vida? O que te impede de servir? O que te impede? Às vezes é você mesma. Às vezes é a gente mesmo que está impedindo, se boicotando, né? Encontrando um monte de defeito, só enxergando defeito. E a gente não percebe quantas qualidades a gente tem. Às vezes o responsável é você mesmo, de não estar fazendo o que o Senhor te chamou para fazer. Mas também tem mulheres que não estão fazendo por medo, porque o medo paralisa. Eu fiquei feliz demais de ouvir o testemunho da Tati. Muitos anos que a Tati está conosco aqui na igreja, caminhando, sempre recebendo de Deus aqui. Mas você percebe que às vezes uma coisa que destrava, daqui a pouco a Tati está pregando, daqui a pouco a Tati está evangelizando aí, está ganhando um monte de mulher para Jesus aí. Ninguém vai segurar mais não, meu filho. Que depois que libera, depois que solta, segura mais não, tá? Glória a Deus. Né, Tati? Porque o medo é um vilão na nossa vida. É algo que nos prende, nos segura, faz a gente enterrar talentos, faz a gente se esconder, da gente ter vergonha de quem a gente é. Querido, eu penso que uma das coisas que mais entristece o coração de Deus é a gente ter vergonha daquilo que Ele fez na nossa vida. Você faz ideia como fica o coração de Deus? Da gente ter vergonha da voz que tem, da fala que tem, do sorriso que tem, do jeito de ser, do temperamento que tem, dos talentos que tem. Isso entristece o coração do Pai. A gente precisa tirar essa capa que está escondendo quem a gente é, essa capa de vergonha e de medo, e assumir: eu sou assim, ponto final. Eu sou desse jeito, goste quem quiser, quem não gostar também, lamento. Mas a gente não pode querer ser o que a gente não é. Amém? O que mais que pode te impedir? Dores também impedem a gente servir. Às vezes a gente fica marcado por uma perda, por uma decepção que a gente teve na vida, até no ministério. E tem pessoas que estão paralisadas por causa disso. Tem pessoas que saem da igreja sem resolver as suas pendências. E isso trava o ministério, isso impede de cumprir o chamado.
Tem gente que declara com a própria boca: nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais eu lidero uma célula, nunca mais eu discipulo ninguém. Como é sério, querido? Isso são decretos que ficam travados no espiritual. A gente precisa ter sabedoria, buscar em Deus: Senhor, o que é que está me travando? Tem uma mágoa, tem alguém que eu tenho que perdoar, tem alguma situação que eu tenho que resolver, e não esperar que o outro me procure, mas tomar a iniciativa de resolver. Ah, querido, o mais importante é você fazer o que Deus quer. O mais importante é você obedecer à voz do Senhor. Às vezes uma enfermidade, uma doença pode estar impedindo você de servir a Deus. Eu gosto tanto da passagem que Jesus cura a sogra de Pedro. Gente, eu amo aquela passagem, porque é tão simples, mas fala tão profundo. O que diz a passagem que Jesus entra na casa de Simão, ainda, e aquela mulher está deitada na cama, enferma. E Jesus prontamente põe a mão sobre ela, pega ela pela mão e a levanta, e aquela mulher imediatamente curada daquela febre. E diz o texto assim: e passou a servi-los. Sabe o que essa passagem me ensina? Que essa mulher, essa sogra, já era uma serva. Ela já tinha um costume de servir, ela já tinha nela esse amor de servir aos outros, mas por causa dessa enfermidade, ela foi jogada numa cama, ela foi paralisada numa cama, precisava de alguém com poder para tomá-la pela mão, tirá-la daquele lugar de paralisia, e ela voltar a ser quem ela era. Tem mulheres, queridos, que têm talento de sobra, dom de sobra para servir aos outros, que recebe alguém como ninguém, que faz uma comida melhor que ninguém. Né, gente? Cadê as irmãs aí? Ô, glória, cadê? Que serve com um coração maravilhoso, mas às vezes, querida, acontece de ser tomada por uma enfermidade, por uma dor, por uma ferida, que joga na cama e impede de ser quem Deus quer. Mas em nome do Senhor Jesus, o mesmo Jesus, Ele está presente neste lugar. Ele é presente nas nossas vidas, e Ele é poderoso para nos pegar pela mão. Se você está enferma, se você está com febre, se você está adoecida, Ele pode te pegar pela mão, te pôr de pé de novo, com saúde, com energia, com vigor, para você servir a Ele com alegria. E eu quero dizer mais para você: talvez Deus quer usar você, não é eu não, é você, para ir na casa de alguém, tocar essa pessoa com a sua mão, orar por ela, levantá-la pela mão, para ela voltar a servir a Jesus. Quantas pessoas você conhece que pararam de servir a Jesus? Que não estão na igreja mais? Que abandonaram o seu ministério? Quantas? Queridos, o diabo não tem brincado. O diabo tem trabalhado para jogar servas de Deus numa cama. Eu não sei disso não, às vezes a coluna dá uma baqueada aqui, eu falo: Jesus, tem misericórdia. Vai pondo a mão aqui, Senhor, porque eu não vou ficar deitada não, vou ficar de pé, me ajuda, me fortalece, me estica, mas eu não posso parar. Em nome de Jesus Cristo. Não deixa nada te parar, querida. Não deixa ninguém te parar, não ser o Senhor. Amém? Para que você corra a sua carreira, a carreira que está proposta. Você tem inseguranças, você tem cansaço, você está sobrecarregada. A sobrecarga é falta de foco, a sobrecarga é falta de prioridade. É não saber organizar a própria vida, gera sobrecarga. Jesus não veio para você carregar um fardo pesado. Ele disse que o fardo é leve, o jugo dele é suave. Então, quando está muito pesado, alguma coisa está errada. Ou eu estou carregando fardo que não é meu, é de alguém. Ou eu estou querendo abraçar o mundo.
Eu preciso olhar, rever, qual o peso que eu estou precisando tirar de cima de mim, para eu servir ao Senhor com alegria, com amor, com gratidão. Amém?